Vamos descer todos. Vamos descer todos. Deixa eu sempre. Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus novamente a oportunidade de estar aqui com vocês nesta igreja. Também quero saudar aqueles que nos acompanham através da internet e que de fato, conforme foi anunciado, nós todos aqui sejamos uma bênção em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a todos para que abram suas escrituras comigo no Salmo 1. Salmo capítulo 1. Nos diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita, e ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer. Não são assim os ímpios, são porém como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não sobreviverão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O que está escrito a respeito de Noé? Quero convidar vocês a abrirem comigo em Gênesis capítulo 7. Gênesis 7, versículo 1. Gênesis 7, versículo 1, diz assim, Gênesis 7, 1 diz: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Agora, qual é a conclusão da história de Noé? Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus 11, verso 7. Noé, divinamente inspirado por Deus, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, construiu para si uma arca, na qual salvou a si mesmo e sua família, tendo se tornado herdeiro da justiça conforme a fé. Muito bem. Próximo. O que está escrito a respeito de Abraão? Gênesis 12, versículo 1. Gênesis 12, verso 1, nos diz: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual é a conclusão da vida de Abraão? Gênesis 18. Em Gênesis 18, versículos 17 a 19, lemos a declaração que o Senhor faz a respeito de Abraão. Gênesis 18, verso 17, nos diz assim: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, porque o Senhor para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Muito bem? E o que está escrito a respeito de Moisés? Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio 34, versículo 10, nos diz: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mandado do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão,
e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Qual é a conclusão? Carta aos Hebreus, capítulo 3. Carta aos Hebreus 3, versículos 2 e 5. O que se declara a respeito de Moisés aqui? Capítulo 3 da Carta aos Hebreus, verso 2 diz: o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a sua casa. Versículo 5: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Muito bem, nós lemos a respeito de 3 patriarcas ou profetas do Senhor. Vamos lá. Qual é a conclusão que a carta aos Hebreus faz dessas pessoas? No capítulo 11, versículo 13, lemos o seguinte. Hebreus 11, versículo 13: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Considerando o exemplo deixado por esses heróis da fé, pergunto: como é que nós podemos ser uma bênção? Porque a minha pergunta é: esses homens foram uma bênção ou não? Tanto foram uma bênção que nós estamos aqui por causa deles. Deus se revelou através deles, os exemplos deles permanecem, e nós falamos destes homens e mulheres como se eles estivessem vivos e fossem nossos vizinhos, morassem aqui ao lado da igreja, certo ou errado? Foram uma bênção. Agora a grande pergunta é: como é que nós hoje podemos ser uma bênção? Como? Nós lemos aqui a história deles, um pouquinho. Pela lógica, como é que nós podemos ser uma bênção? Aí nós chegamos à conclusão lógica, que é a qual? Seguir o exemplo que eles deixaram. Mas o que pode ser dito a respeito da atual geração de crentes? Veja, o tema aqui é: se tu uma bênção. Nós vimos o exemplo desses homens aqui que foram bênção no seu tempo, e nós concluímos que para sermos bênção no nosso tempo precisamos fazer o que eles fizeram. Mas o que é que pode ser dito de nós hoje, a atual geração de cristãos que habitam no mundo, de uma maneira geral, infelizmente? Carta aos Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, verso 3. Gálatas 3 diz: sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora terminando na carne, ou aperfeiçoando na carne? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, quando ele escreve aos Gálatas: eles começaram muito bem quando aceitaram a fé de forma empolgante, passaram por provações, passaram por dificuldade por manter a fé, mas passado alguns anos, quando Paulo envia essa carta aos Gálatas, qual era a situação da igreja? Haviam começado pelo Espírito e agora estavam terminando como? Houve um problema no meio do caminho. Começaram muito bem, mas depois começaram a regredir. E o mesmo pode ser dito de nós? Sim ou não? Infelizmente, não quero acusar ninguém, mas temos, como geração cristã, temos deixado a desejar naquilo que deveríamos estar liderando. O profeta Jeremias diz: o meu povo cometeu 2 maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Esta é uma acusação feita há milhares de anos ao povo de Deus que habitava na terra. Porém, esta acusação, ela não perdeu o seu efeito. Muitos de nós podemos estar enquadrados nesta acusação de abandonar o Senhor, manancial de águas vivas, e agora estar cavando cisternas rotas que não podem satisfazer as necessidades da alma. Precisamos ser bênção, conhecemos o caminho da bênção, mas infelizmente alguma coisa errada está acontecendo na jornada cristã de muitos de nós.
O que é uma cisterna rota? O que é uma cisterna rota? É isso. Uma cisterna que você cava, aparece a água, mas logo depois o que acontece com aquela água? Ela engana. Imagine uma pessoa sedenta que está no deserto, lá no Saara, mais de 50 graus durante o dia, e aí ele vê uma placa dizendo poço adiante. O que é que ele faz? Ele corre na direção do poço, mas quando ele chega no poço, o que é que ele encontra? Uma cisterna vazia. Ele se desespera e finalmente ele morre. Cisterna rota é tudo aquilo que nós colocamos no lugar da obediência que nós devemos prestar a Deus. Ou seja, é priorizar qualquer coisa acima do nosso relacionamento com o Senhor. Precisamos ser bênção. O mundo precisa que a igreja que está hoje, no século 21, neste planeta, seja uma bênção para causar a diferença. Jesus disse assim: vós sois o quê? O sal. Qual é a função do sal? Principalmente preservar, principalmente conservar. Se Deus removesse da face da terra hoje todos os seus filhos fiéis, o que é que ficaria para trás? O que ficaria para trás? Apenas ímpios, que seriam destruídos, porque não haveria mais razão desse mundo continuar. Queridos, o fato desse mundo não ser destruído é porque a igreja do Senhor está aqui. Nós somos a razão deste mundo não ser destruído. Se Deus nos removesse daqui, não haveria razão para Deus não derramar o seu juízo sobre a terra. A coisa está feia, a coisa está ruim, mas seria muito pior se nós não estivéssemos aqui. Nós somos a causa da preservação desse mundo. Louvado seja Deus por isso. Porém, infelizmente, ao longo do caminho, nós temos individualmente ou às vezes coletivamente cavado cisternas rotas que não retêm água. E isso às vezes nos impede de ser a bênção que o mundo precisa que nós sejamos. Quais cisternas rotas nós temos cavado? Não avança não. Cisterna rota, cisternas vazias, não são coisas ruins, na maioria das vezes. São coisas necessárias e boas, mas que ocupam o lugar que Deus deveria ocupar. Primeiro lugar, carreira. Nós vivemos hoje num mundo, queridos, em que não adianta ser bom, você tem que ser excelente. Quanto mais qualificação profissional você tiver, maiores serão suas chances de recolocação no mercado. E o que é pior, nós estamos priorizando tanto a carreira, o mundo hoje prioriza muito a carreira, prioriza muito a qualificação profissional, mas paga salários cada vez do quê? Menores. E aí o que nós fazemos? Arrumamos 2, 3, 4 empregos, fazemos o que for necessário para nos mantermos. E para nós que guardamos o sábado, não sei se vocês já tiveram a ideia de procurar, e eu já percebi que quem guarda o sábado trabalha mais do que a maioria. Por quê? Nós estamos aqui hoje no sábado, mas quando chega domingo, é uma correria louca. Enquanto o povo está indo descansar, o que nós estamos fazendo? Na maioria, trabalhando, e às vezes virando noite, para que nós tenhamos o privilégio de ter o sábado livre junto com nossas famílias. Mas o que acontece? Hoje, por causa do excesso de preocupação profissional, nós temos que ser multitarefa, fazer de tudo ao mesmo tempo, em pouco tempo, para conseguirmos ter resultado. Qual que é o resultado disso? Priorizamos demais a carreira, esquecemos um pouquinho que tem igreja, esquecemos de fazer culto com a família, esquecemos que temos família, e aí, como é que nós ficamos depois? Uma bomba de estresse. Só conseguimos ver trabalho, só conseguimos pensar no trabalho, e uma montoeira de trabalho que não acaba um, porque vai ser sempre assim. Quanto mais você se dedica ao trabalho, mais trabalho você encontra. Queridos, trabalhar é pecado? Não, o mesmo mandamento do sábado que nos manda descansar, antes de descansar ele manda fazer o quê? 6 dias o quê? Porque você só pode descansar se você tiver o quê? Cansado. Agora, e o próprio Deus lá no Éden colocou Adão sobre trabalho, e após o Éden também sobre trabalho. Mas o excesso de trabalho faz que quando chega o final de semana, ao invés de termos ânimo de participarmos das atividades da igreja, como é que nós estamos? Esgotados. E quando viemos para a igreja, como é que a gente fica? Porque não tem ânimo, não tem pique para mais nada. Você gastou tudo no trabalho. Trabalhar é uma bênção. É bênção trabalhar, é bênção ter uma atividade, seja atividade braçal, seja atividade intelectual, não interessa. Interessa é que você tenha uma ocupação útil na faculdade, na escola, na vizinhança, na sua casa, fora de casa, não interessa. Só não faça disso o centro da sua vida. O centro da sua vida é o Senhor.
A sua comunhão com Deus está acima de todas as outras coisas. Quem tem comunhão com Deus trabalha e trabalha muito. Agora, quem deixa a comunhão com Deus para se dedicar ao trabalho, ainda que cresça, ainda que se destaque profissionalmente, vai estar cavando uma cisterna rota. Estudos, que é muito ligado a essa área, né? Como eu disse, por causa da cobrança que o mundo faz hoje, precisamos dedicar ao estudo. Mas tem gente que dedica demais. Só sabe, estuda, fica tão estressado, tão doido que não tem vida social, não consegue se relacionar com as pessoas, porque só pensa em estudo, só pensa no vestibular, só pensa na prova da faculdade, só pensa naquele concurso público e fica desse jeito. Sem nenhum tipo de atividade social, sem nenhum tipo de atividade espiritual. E alguns chegam lá no topo, graças ao estudo. Parabéns. Porque se você puder fazer um curso superior, faça. Se puder colocar uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, vai fazendo. Quanto mais qualificação, melhor. Só tem um detalhe. Quando você chegar no topo, não esqueça de onde você saiu. Porque o ser humano é assim. Ele começa a acumular diplomas, começa a acumular cargos, começa a acumular destaque, e aí ele começa a maltratar e a desprezar aqueles que não têm a mesma qualificação que ele tem. Ele está lá no topo e começa a querer ser tratado em todo momento, em todo lugar, pelos títulos que ele tem. Como eu disse, estude, aperfeiçoe-se, faça o que você puder fazer, porém não coloque Deus fora da sua vida por causa dos seus estudos. Reserve tempo para o Senhor, priorize o seu relacionamento com Deus e Ele te capacitará a se destacar nos seus estudos. Redes sociais. Quem não usa rede social aqui? Hoje nós estamos nessa situação, né? Plugados ao mundo, conectados a tudo que acontece apenas com o celular. Hoje, um aparelho celular como esse que vocês têm na mão, mesmo mais simples, tem mais tecnologia do que a primeira nave espacial que levou o homem na Lua. Tem mais tecnologia aí do que aquele foguete espacial. Só que essa tecnologia tem o seu lado negativo. Vocês já viram essa cena acontecendo aqui? Nós mesmos, a melhor ainda. Quantos de nós já não vimos nessa situação? Está em casa, está lá você, a mulher, os filhos, ninguém conversa. Conversamos com os dedos hoje. Por que isso acontece, queridos? Estamos conectados ao mundo. É problema usar a rede social? É pecado usar a rede social? Claro que isso é uma maravilha. Imagina, você está lá na Itália, alguém está lá nos Estados Unidos e precisa, num instante ele te manda uma mensagem, num instante ele faz um depósito na sua conta bancária, num instante você fica sabendo quem nasceu, quem morreu, o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. Isso é uma bênção, queridos. Isso é uma maravilha. O problema é que está chegando nesse nível aqui, olha lá. Dizem que redes sociais afastam as pessoas. Eu não acho, o outro vai lá e curte. Não tem conversa. Quer dizer, a nossa interação, ela está toda sendo o quê? Virtual. Estamos deixando o convívio real para o convívio virtual. Pra você ter uma ideia, um rapaz lá na China, ele ficou 72 horas plugado lá no Facebook, morreu. Deu um colapso no cérebro do cara lá. 72 horas de Facebook sem parar. Isso é uma loucura. Mas tem muitas pessoas que estão vegetando, deixando de viver para ficarem só conectadas. Esquece que tem um mundo, esquece que pode viajar, esquece que pode namorar, esquece que pode casar, esquece de tudo. Especialmente esquece que tem um Senhor. Como eu perguntei ontem à noite, quando você está no seu Facebook, no seu WhatsApp, no Instagram, no Twitter e qualquer outra rede social que você possa usar, só você ter aqui as mais famosas, quanto do Senhor você compartilha na sua rede social? Quanto? É simples, quando chegar aqui na hora da escola sabatina no relatório, mensagens missionárias, eu quero ver quantas que você relata. É simples ver isso aí. Se você relata pouco, é porque você tem feito um péssimo uso da sua rede social. Se você tem a oportunidade de ter uma rede social com amigos, especialmente pessoas não crentes, você pode falar de trabalho, pode falar de namoro, pode falar suas conversas diárias, mas não deixe de compartilhar aquilo que te move, aquilo que faz você ser um cristão. Quarto, isso aqui é o problema, vaidade. Mas que tipo de vaidade? Culto ao corpo, exageros da moda, consumismo. Por exemplo, academias. Poder fazer exercício físico hoje com a facilidade que nós temos academia para todo lado. E o governo ainda fez essas academias ao ar livre, né? Esses aparelhos que são espalhados por aí. Isto é bom ou isso é ruim? Isso é ótimo. Quando eu era garoto, quando é que eu ia imaginar que na fase adulta nós íamos ter todos esses benefícios à nossa disposição? O problema é que hoje isso virou uma idolatria do corpo, especialmente nas TVs, nas revistas. Eles colocam agora um tipo de modelo físico que na verdade,
inalcançável para a maioria das pessoas, mas eles colocam aquele tipo de mulher fina, aquele tipo de homem fino, e as pessoas fazem de tudo para ficar iguais a eles, e muitos fazem cirurgias, muitos investem dinheiro para tentar ficar daquela maneira, e muitos morrem nessa loucura. Vocês devem ter ouvido pelos noticiários quantas pessoas não têm morrido, feito cirurgia de lipoaspiração, porque aquela cirurgia ela é extremamente agressiva ao organismo. É eficiente, mas é agressiva. E muitas pessoas não têm condicionamento físico para resistir àquilo. Mas em busca do corpo perfeito, as pessoas fazem isso. Já viram aquele... Foi no início desse mês, né? Morreu aquele rapaz que era chamado de o Ken humano. Fez diversas cirurgias, ficou fisicamente perfeito. Mas o que aconteceu com o organismo? Não suportou aquela agressão. E tantas outras pessoas que fazem isso, porque idolatria ao corpo, aquilo que é bom... tem se tornado uma maldição para essas pessoas. E consumismo então, né? Vai lá. Essa é a visão que toda mulher gosta, né? Uma maravilha. Todo o dinheiro que pode empregar é roupa, é sapato, é casa, é móvel, é carro novo. Mas o que acontece? Aí vamos nos endividando, vamos nos endividando, vamos endividando. E aí, quando chega o final do mês, como é que estamos? Aí cadê o dízimo? Cadê as ofertas? A sua contribuição para a obra do Senhor, como é que fica? Sua água, sua luz, a comida da família, para onde vai aparecer essas coisas? Aí chega aqui no culto de oração, irmão, eu estou lá em casa, o negócio está feio, irmão, por favor, orem por mim, porque acho que nós vamos... Acho que esse mês a gente não sobrevive, e aí começa a incomodar todo mundo, irmão, me empresta um pouco, me empresta um pouco. Sabe, daí a pouco a gente ouve falar que o fulano está trabalhando no sábado para fazer uma hora extra para pagar essas contas. Aí chegamos nesse ponto aqui, ó, querida, eu estou tão endividado que se eu lhe chamar de meu bem, o banco leva você embora. Porque tentamos sustentar um padrão de vida que não é o nosso, que está fora. Mas como você vê na TV, você vê no cinema, você vê nas revistas, você quer ter o que aquelas pessoas querem ter, que aquelas pessoas têm. E aí você se entope de dívidas, buscando uma coisa que não está no seu alcance ainda. É aos poucos, queridos. Mas o consumismo, o desejo de ter, nos leva a essa escravidão. Como é que o trabalho, os estudos, as redes sociais, a vaidade podem se transformar em cisternas rotas? Quando sentimos mais prazer nessas atividades do que estarmos na presença de Deus e na companhia de nossos familiares e amigos. Quando tudo isso rouba o prazer da comunhão, o prazer da companhia da nossa família, dos nossos amigos, tenha certeza, você está dentro de uma cisterna rota. Tem que fazer o caminho contrário. E tem uma outra cisterna rota que essa aqui é terrível. Os eventos e as atividades da igreja. Aí você vai me dizer então que se eu atuo na igreja, eu posso estar cavando uma cisterna rota? Sim, sim, é muito possível. Deixa eu dizer para você uma coisa, você ter atividade na igreja não quer dizer que você tenha comunhão com Deus. É totalmente possível a pessoa estar aqui ensaiando, cantando, preparando sermão, preparando conferência e achar que está com relacionamento em dia com Deus. Mas essa pessoa nunca ora, essa pessoa não lê Bíblia, essa pessoa não compartilha o evangelho com outras pessoas. Ele está cheio de atividade, cheio de... Você pega ali a lista de oficiais, o camarada lá é o faz tudo da igreja, mas não tem nenhuma comunhão com Deus. Isso é totalmente possível, queridos. Aí você pensa aí, como é que é possível? Alguém que está pregando, alguém que está cantando, alguém que está passando lição, fala tão bem, canta tão bem, como é que essa pessoa não tem comunhão com Deus? É possível. E aí o que acontece? Quando as atividades da igreja começam a roubar o seu tempo de comunhão particular com Deus, começam a roubar o seu tempo com a família, pare com as atividades imediatamente. Se você está priorizando mais a igreja do que a sua família, está errado. O que diz lá 1 Timóteo 5, verso 8? Aquele que não cuida dos seus, especialmente da própria família, negou a fé e é pior do que o infiel. Não permita que as atividades da igreja, por melhores e mais abençoadas que sejam, roube o tempo que a sua esposa, o seu marido e seus filhos precisam de você. Primeiro ministério nosso é onde, queridos? É em casa. E ele se manifesta depois na igreja. Por favor, tome cuidado com isso. Olha o que diz a Bíblia. Mas o povo tomou o despojo, o melhor dos despojos, ovelhas e vacas, o melhor das coisas condenadas, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Veja o que Samuel está dizendo. Não adianta ter atividade espiritual se não tem o quê? Comunhão com Deus. Pode ter atividade que for, mas Deus não vai aceitar se você, no lugar da sua comunhão com Deus, estiver colocando atividades da igreja. Veja o que diz Jeremias agora.
De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Se nós fôssemos a Israel, quando esse texto foi escrito, você veria um povo altamente religioso, lá no templo oferecendo sacrifício, guardando o sábado, fazendo tudo aparentemente correto. Mas aí vem o Senhor e diz o quê? Não aceito nada do que vocês estão fazendo. Por quê? Vocês estão me adorando da boca para fora, estão me adorando de forma externa, mas o coração está longe de mim. Eu não aceito esse tipo de adoração. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Ou seja, não adianta nós nos orgulharmos da nossa filiação religiosa, se isso não nos torna pessoas obedientes à palavra de Deus. Para que isso serve? Para nada. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não os ouvireis. Aí eu pergunto: estamos sendo uma bênção dessa maneira? Vamos ser bênção desse jeito? Claro que não. Veja o que Ellen White diz aqui: em todas as religiões falsas, as cerimônias e os ritos substituíram a devoção genuína e a piedade prática. Aí nós viemos para a nossa igreja, aí falamos que a igreja está desanimada, a igreja está fraca, aí nós precisamos causar um reavivamento na igreja. Qual que é a nossa ideia para fazer reavivamento? Vamos fazer conferência, vamos chamar um bom pregador, vamos chamar bons cantores, vamos fazer 3 dias de festa na igreja, ou 5 dias num congresso. Aí vem a igreja, fica cheia, o local do congresso fica lotado. Durante aqueles dias a gente canta, a gente ora, lê a Bíblia, estuda a lição. Aí passa aquele período, como é que a gente fica? Todo mundo feliz, animado. Mas na semana seguinte, como é que a gente está? Mas eu não sou contra congresso, conferência. Eu estou aqui fazendo uma conferência, tem o seu lugar, tem a sua atividade, precisamos disso. Porém, isto não é a religião, deve ser consequência. Se nós dependemos de evento para reavivamento, se nós dependemos de eventos para termos uma reforma espiritual, nós estamos condenados. A reforma e o reavivamento não vem por evento, mas vem por comunhão com Deus. Eu não sou uma bênção porque eu estou aqui pregando, eu sou uma bênção se eu obedeço a palavra do Senhor. E aí, por causa dos eventos, como é que nós ficamos? Como todas as pessoas sedentas ao redor de um poço. Mas como é que está o poço? Vazio. Passamos o ano fazendo conferência, fazendo encontro, viajando para cá, viajando para lá. Chega no final do ano, todo mundo cansado, sem dinheiro, porque gastou tudo que podia nesses eventos. E como é que nós estamos? Vazios. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém em caminho de pecadores, nem se assenta em rodas de escarnecedores. Ele é como uma árvore plantada junto ao quê? Ribeiros de água. Mas muitas vezes como é que nós estamos? Assim. O que ele diz lá? Ele é como a árvore o quê? Plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, cujo fruto dá na estação própria. Tudo que ele fizer, mas por causa da falta de comunhão, ficamos assim. Porque trocamos Deus por cisternas rotas, ficamos vazios. Que riscos corremos se não houver uma mudança? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem coisa pior do que você abraçar uma pessoa que você não vê há muitos anos, e a pessoa olha para você e diz assim: eu não sei quem é você. Tempo desse eu estava no Minaslândia, um rapaz estava dentro de um bar, saiu correndo dentro do bar, me abraçou. Rapaz, há quanto tempo que eu não te vejo? Eu estou conversando com o cara assim, meu Deus, quem que é esse sujeito? O cara sabia quem era eu, sabia que era minha mãe, sabia que eram os meus irmãos, e eu estou coçando a cabeça. Eu perguntei para a Edneia assim: escuta, mas quem que é esse cara aqui? Ela também não sabia. E eu fiquei conversando com um camarada ali, sem saber do que eu estava falando, porque eu fiquei sem graça, dizer que eu não conhecia o sujeito. E até hoje eu não sei quem é o cara. Então, veja, agora é Deus dizendo, agora é Deus falando aqui com você: eu nunca te conheci. Você ficou 20 anos, 30 anos, 50 anos na igreja, e no dia da redenção Jesus vai dizer: eu nunca te vi na minha frente. Como é que você vai se sentir? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários.
list de bênção que fomos destinados a chegar nesse texto condenatório. Podemos evitar essa tragédia que resultará na morte eterna? Como podemos nos tornar uma bênção? De que maneira? Se me amais, guardareis o quê? Os meus mandamentos. João 14:15. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14:21. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e viremos para ele, e nele faremos morada. Todo reavivamento e reforma que necessitamos chama-se obediência. Queridos, a gente faz um monte de coisa dentro da igreja, várias atividades. E às vezes eu fico pensando se a gente não está se perdendo nessas atividades. Queremos achar um revivamento, queremos achar uma reforma, ouvimos sermões, estudamos lição de escola sabatina, lemos a Bíblia, fazemos exame bíblico, cantamos, ensaiamos, fazemos tudo que manda o figurino, devolvemos dízimo, damos oferta, e às vezes terminamos tudo e a gente pergunta: Deus, onde é que eu estou nesse negócio? Queridos, deixa eu dizer para você, tudo que nós precisamos é só uma coisa: obedeça ao que está escrito. É só isso que nós precisamos. Quem obedece nunca fica em dúvida. Não quer dizer que a vida não vai ter problema, não quer dizer que não vai ter crise, não quer dizer que não vai ter prejuízo, não quer dizer que não vai ficar desempregado, não quer dizer que não vai ter problema na família, não. Mas significa que aquele que obedece nunca perde a comunhão com Deus, nunca está perdido, porque sabe quem é o seu Senhor, sabe quem Ele é e sabe para onde está indo. Tudo que você precisa é só uma coisa: obedeça a palavra do Senhor. Salmo 1 novamente, que diz: medita na lei do Senhor. De que maneira? Dia e noite. Qual é o resultado? Ele é plantado junto ao ribeiro de água, que é o Espírito Santo, e tudo que ele faz na sua vida espiritual, o quê? Prospera, porque ele está cheio do Espírito do Senhor, nunca está em dúvida e sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Não depende de atividades da igreja, por melhor que elas sejam. Novamente digo, as atividades da igreja são fundamentais para nós. Precisamos da escola sabatina, precisamos dos congressos, precisamos das conferências, precisamos de tudo isso. Porém, a nossa vida religiosa não pode estar alicerçada em eventos, porque quando os eventos acabarem, você cai fora da fé. A sua fé tem que estar alicerçada na palavra de Deus e obedecê-la diariamente. Aí você será reformado, aí você será reavivado, e aí você será uma bênção. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Ellen White diz: desejo ter uma ligação mais íntima com Deus, desejo cantar o hino da redenção no reino da glória, desejo que a coroa da imortalidade seja colocada sobre a minha fronte. Com língua imortal desejo cantar louvores àquele que deixou a glória e veio à terra para salvar os que estavam perdidos. Desejo louvá-lo, desejo enaltecê-lo, desejo glorificá-lo, desejo receber a herança imortal e as riquezas eternas. O que nos importa? Pergunto-lhes: que importância terão para nós as coisas deste mundo, se perdermos ou ganharmos o céu afinal? E de que servirão para nós, se porém nos apegarmos às coisas do céu? Porém, se nos apegarmos às coisas do céu, vamos nos apegar também aos nossos semelhantes. Poderemos exercer uma influência que avançará constantemente contra a onda de males que há no mundo e levar pessoas à arca da salvação. Se nos apegarmos ao Senhor, como ela diz, nós seremos uma bênção e seremos uma bênção para as outras pessoas também. Por favor, abram em Zacarias capítulo 8, profeta Zacarias capítulo 8, para finalizarmos. Zacarias 8, versículo 20. Olha o que diz aqui. Zacarias 8, verso 20. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos exércitos. Eu também irei.
Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Ou seja, imagina, você andando na rua, e de repente as pessoas pegam você de um lado, pegam você do outro lado e dizem: nós queremos ficar com você, porque Deus está com você, e o que você tem nós queremos para nós. Bruno, vem cá, vem cá, vem cá, vai andando para lá. Imagine, é isso, você está andando e as pessoas te agarram daqui, te agarram dali, por quê? Porque você está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo, e as pessoas querem essa bênção para você, para si. É isso, só tem que fazer uma coisa, que nosso desafio é só um: obedeça. Se nós obedecermos, nós teremos isso e seremos uma bênção, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém.